E aí, meu povo, como é que vocês estão? Desde já um bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos e hoje vamos trazer mais um vídeo sobre resolução de questões. Aqui é só fazendo os exercícios e ó, desde já se você caiu nesse vídeo de paraquedas por algum acaso, volta nos outros desse canal porque trouxemos toda a teoria, exercícios mais simples. Esses aqui são sobre transformações cíclicas, gasosas, como podemos ver nesses gráficos aqui. Ou seja, exige um conhecimento a mais, um conhecimento prévio dos vídeos anteriores. Mas se você quiser continuar aqui, pode vir, você está super bem-vindo e é um prazer ter a sua presença. Bem, então desde já, sem mais enrolações, peço que você deixe o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante no nosso conteúdo, porque a gente vai fazer todas essas questões aqui, questões um pouco mais elaboradas, tipo nível ITA, Mackenzie também, e outras que são muito concorrentes no Enem. Bem, é claro que essas questões vão envolver transformações sucessivas, que se repetem, que formam ciclos, beleza? E posteriormente vamos aplicá-las nas máquinas térmicas no ciclo de Carnot. Mas bem, desde já, sem mais enrolações, vamos ao que interessa, que é fazer essas questões. E meu nome é Carlos e eu vou tentar te ajudar nessa parte de física, que é a termologia, a termodinâmica. Bem, então vamos nessa, o convite já está feito e vamos viajar, viu? Vamos viajar aqui na parte da matemática, da física e realmente pôr em prática a resolução de todas essas questões. Vamos à primeira delas, a primeira dela que é a mais importante, a primeira, mas não menos importante, claro, com certeza. E vamos lá. Bem, ela mostra um gráfico cujos eixos y é o que? Relacionado à pressão em atmosferas e o eixo x, o volume em litros. Massa, perfeito, beleza. Além disso, a questão nos traz vários pontos, A, B e C. Esses pontos, consequentemente, têm suas coordenadas. Coordenadas estas voltadas tanto à pressão quanto ao volume. Bem, perceba que posso relacionar cada uma dessas curvas a transformações gasosas específicas. Por exemplo, no vídeo de gráficos que a gente mostrou nos anteriores, o que a gente pode perceber? Quando existimos uma curva desse tipo aqui, eu posso comprovar que a transformação é o que? Isotérmica, como por exemplo de A para B, né? A gente pode perceber que a transformação ali é isotérmica, mantendo a temperatura de A, que inclusive é um dos objetivos dessa questão. Outra coisa, quando eu observo de B para C, o que eu posso inferir? Que é uma transformação isobárica. Note que a função aqui ela é constante. Eu não variei em nenhum ponto o meu valor de Y, ou seja, a minha pressão atmosférica está sendo contada em atmosferas, tá? Vale ressaltar, observa, porque no segundo gráfico vai estar em quilopascais. Então tem que sempre ver essas unidades de medidas. Mas bem, vamos ao objetivo da questão que ela nos pergunta. O que ela nos pergunta? Qual é a temperatura de A e o volume de A? Observe o ponto A. Ele se liga a uma pressão de 10 atmosferas, mas não sabemos o volume de A. Da mesma forma, podemos notar que não temos a temperatura de A. E essa temperatura de A que se relaciona a uma temperatura de B. Se liga nisso, tá? Porque, novamente, outra vez, as incógnitas elas se relacionam, estão interligadas. Lembre-se, isso é uma transformação cíclica. É um ciclo que se forma ali de várias transformações gasosas. Bem, mas vamos ao primeiro objetivo, que é saber quanto vale essa temperatura de A. Observemos agora esse primeiro ponto, o ponto A que vai até o ponto B. Observe que isso é uma curva isotérmica, portanto eu não vou variar minha temperatura em ponto algum. Dessa forma, a minha transformação é o quê? Isotérmica, ou seja, a pressão de A, volume de A, igual a pressão de B, volume de B. Ou seja, a inversamente proporcional. Aqui essa relação é totalmente inversa, beleza? São inversamente proporcionais pressão e volume. E agora é somente substituir e ser feliz. Vamos nessa. Substituindo aqui, qual é a pressão de A? A pressão de A é exatamente 10 atm. O volume de A é o que queremos descobrir. Portanto, eu não sei. Realmente eu não sei. E a pressão de B? Qual é a pressão de B? Eu volto para a minha esquerda e coloco 4 já. A pressão de B é 4. E o volume de B é exatamente 5 litros. Portanto, 5 aqui. Ou seja, o volume de A é exatamente 2 litros. Porque o meu 10 vai passar dividindo este 20 aqui. Ou seja, o volume de A é exatamente 2 litros. Pronto, a primeira parte já está feita com todo sucesso, porque consideramos essa curva isotérmica. Vamos agora observar de B para C. Ou seja, de B, que está um pouco mais à direita, ele vem à esquerda para C. Bom, o que acontece aqui? Podemos observar a transformação isobárica. Em nenhum ponto varia a pressão. Note que ela sempre permanece 4 no início e no fim. Ou seja, a minha transformação é isobárica. Portanto, eu posso
remeter à minha proporcionalidade entre o volume e a minha temperatura, que inclusive são diretamente proporcionais, só para ressaltar isso. Ou seja, o volume de B, desculpe-me, sobre a temperatura de B é igual ao volume de C sobre a temperatura de C. Portanto, é somente substituir outra vez, novamente. Nosso trabalho é somente analisar os pontos, coordenadas e substituí-los. Ou seja, bem, temos aqui uma particularidade, porque analisando esse gráfico, observando ele mais atentamente, diretamente, eu posso perceber que a temperatura de A é igual à temperatura de B. Ou seja, isso vai me ajudar bastante. Note aqui, ó, essa proporcionalidade, a linearidade dele, beleza? Então a temperatura de A corresponde à temperatura de B. Bem, e agora basta a gente substituir e continuar na nossa saga de encontrar essas incógnitas e o objetivo da questão. Bem, qual o volume de B? O volume de B a gente já sabe que é 5. Bem, a temperatura de B eu não sei, porque ela corresponde à temperatura de A. Eu vou colocar aqui, ó, temperatura de A, sobre a temperatura de A. Então é igual ao volume de C. Qual é o volume de C? Exatamente 3 litros. Veja que ele desce para 3. Então é 3. E a temperatura de C, quanto que é? Bem, a gente pode observar que C corresponde ao que? A uma curva isotérmica. E essa mesma curva isotérmica tem um valor de 300 Kelvin. Portanto, eu somente substituo aqui e coloco TC igual a 300 Kelvin. Isso mesmo. Bem, perfeito, perfeito. Agora observe uma coisa. O que acontece do denominador para o numerador? Ou do numerador para o denominador? Observemos de cima para baixo. Existe uma multiplicação por 100. Ou seja, de 3 foi para 300. Se fosse 200, justamente em cima dele estaria o 2. E vice-versa. Por exemplo, da mesma forma está aqui, ó, o 5 e o TA. Ou seja, o meu TA é somente multiplicação desse 5 por 100. Ou seja, temperatura de A corresponde a 300 Kelvin. Observa sempre essa proporcionalidade para tu não perder tempo fazendo meios pelos extremos. É claro que você chega do mesmo jeito, mas é sempre importante economizar tempo. Ou seja, a temperatura de A é de 500 Kelvin. Exatamente 500 Kelvin, porque eu multipliquei 5 por 100. Bom, essa foi a resolução da primeira questão, ou seja, observamos duas partes, transformação de A para B, que é justamente isotérmica, e a transformação de B para C, que como podemos perceber, ela é isobárica, ou seja, mantém a mesma pressão em todos os pontos. Bem, mas agora, é claro, eu vou fazer a questão 2 e eu deixo um espaço para você tirar o seu print, porque eu vou continuar agora mesmo. E meu povo, agora voltando para a questão número 2, podemos relacionar novamente a questão 1, já que o tipo de gráfico é o mesmo, ele tem os mesmos tipos de eixos. Por exemplo, o eixo Y é pressão, e o eixo X, volume. Agora observe uma diferença nítida e clara. A minha pressão no meu eixo 2 está em quilopascais. Está onde? No Sistema Internacional de Medidas, ou também conhecido como Newton por metro quadrado. Já no primeiro gráfico ele está em atmosfera. A atmosfera é uma medida usual, mas não a oficial. Se liga na rima, hein? Ou seja, observemos aqui que existe uma certa diferenciação quanto às unidades de medida, mas não em si a lógica do gráfico, tá? Bom, no eixo X temos o volume em litros, assim como no primeiro gráfico. Mas bem, observe outra vez que novamente é uma transformação cíclica, cíclica mesmo. Ou seja, podemos notar curvas isotérmicas, curvas isobáricas e outras isocóricas. Ou seja, algumas conservam volume, outras temperatura e além disso pode até conservar a pressão. Bem, podemos analisar de maneira simples e prática que neste gráfico temos algumas curvas específicas, como por exemplo de D para C. Note que de D para C em nenhum ponto eu variei o meu volume, ou seja, ela se mantém no mesmo volume, ou seja, podemos dizer que ela é isocórica. Já de B para A, ou seja, indo de B e voltando um pouco mais para a esquerda para A, ela é isobárica, ou seja, mantém a pressão, da mesma forma como vimos no primeiro gráfico, de B para C. Bem, temos aqui essas diferenciações e coisas que são muito comuns. Além disso, a questão nos ressalta, dá ênfase ao processo de que a temperatura de A é de 200 Kelvin. Isso vai ser muito importante para resolver todas essas questões. Mas antes de tudo, observe comigo as coordenadas desses pontos. Por exemplo, no ponto A pressão dele é de quanto? 6 kPa. Já no ponto A também, o meu volume é de 0,5 litros. Em B, qual que é a relação? A mesma pressão de A, entretanto, um volume maior, ou seja, um volume que é o dobro. Podemos observar também o que acontece justamente de A para D. Uma curva isotérmica, assim como de B para C, outra curva isotérmica. Lembrando que essa curva de B para C vai ser uma análise dessa questão, tá? Estou dando aquela
aquele da deixazinha, aquele spoiler, né? Que a gente fala bastante. Mas bem, o que a questão nos pede, que o aluno tem que estar atento, é como eu digo, no vestibular, nem sempre o que sabe tudo vai acertar todas as questões. O aluno tem que ser estrategista, tem que ter estratégia, tem que ter aquele joguetezinho, sabe? Em resolver as questões e pegar o menor tempo possível naquele raciocínio. Ou seja, ela pergunta o volume em D. O volume em D é aqui, ó. Ou seja, uma dica muito clara, muito nítida nessa questão é analisar todas as curvas. E uma delas que você pode analisar é a curva de A para D. Inclusive, é uma curva isotérmica. Ou seja, eu vou cortar a minha incógnita da temperatura. Eu vou manter somente o quê? Pressão e volume. Pressão de A vezes volume de A é igual a pressão de D vezes o volume de D e assim sucessivamente. É só ser feliz agora. Isso vamos substituir, novamente observando justamente as coordenadas do meu gráfico. Qual é a pressão de A? A pressão de A é 6. Lembrando que eu não preciso colocar esse quilopascal nesse caso, tá? Não precisa não. Só nessa parte mesmo. Em outras é necessário, tá? É necessário. Mas observemos aqui que para simplificar, para deixar mais simples, como está num processo multiplicativo, eu vou manter somente o 6, beleza? Só para ficar bem gostosinho, bem de leve a nossa questão. Vamos lá. Bem, a pressão de A já sabemos. E agora o volume de A. O volume de A é de 0,5 litros. Perfeito, perfeito. Qual a pressão de D agora? A pressão de D corresponde a quanto? A 2 quilopascais. Novamente eu coloco 2 vezes justamente o volume de D, que eu não sei. É o que eu quero achar, é o que eu quero encontrar. Perfeito, perfeito. Agora observe, multiplicando 6 vezes 0,5, o que eu tenho a dizer? É a mesma coisa que encontrar metade de 6, ou seja, 3. E se eu tenho 3 e passo 2 dividindo, o meu volume de D é de exatamente 1,5 litros. É o meu volume de D. Modo simples, prático e direto. Ou seja, analisamos uma curva isotérmica, que vai de A para D. Mas a outra coisa, na letra B, a questão nos pergunta qual é a temperatura que liga B e C. Bem, a temperatura que liga B e C é outra coisa, são outros 500. Por quê? Porque a gente não pode pegar diretamente o ponto B e o ponto C, já que não temos informações suficientes de C, por exemplo. Não temos informações voltadas, por exemplo, à pressão dele. A gente tem que saber essa pressão. Mas é mais interessante, é muito mais viável a gente analisar outros pontos. Por exemplo, nessa curva que vai de B para A. Inclusive, esse tipo de função aqui, ela é uma função que é constante, tá? Uma função constante que, inclusive, mantém a pressão igual, ou seja, é isobárica. Como a gente ressaltou inicialmente, a curva de B e A é isobárica, mantém a sua pressão. Ou seja, se mantém a pressão, vai ser uma relação diretamente proporcional entre volume e temperatura. E, novamente, somente substituir e ser feliz, beleza? Vamos ser felizes. Qual o volume de B? Qual o volume de B? Vamos descobrir agora. O volume de B, se a gente for observar no gráfico, ó, pegar o ponto B e descer até o eixo X, o eixo do volume, vamos encontrar que é 1. 1 é o volume de B. E a temperatura de B? Qual que é essa temperatura de B? Eu não sei, vamos descobrir agora mesmo. Porque é esta temperatura que liga B e C nessa curva isotérmica. Perfeito? Massa. Vamos nessa então. A não ser a temperatura de B, irei descobrir posteriormente. Qual é o volume de A? O volume de A a gente pode notar claramente aqui, ó, que ele equivale a 0,5. E vamos colocar novamente no nosso gráfico 0,5 sobre a temperatura de A. A temperatura de A é exatamente 200 Kelvin. Então, coloquemos 200 Kelvin aqui. A temperatura de A é de 200 Kelvin. Perfeito, perfeito. Zero defeitos. Mas e agora, qual que é a relação de proporcionalidade? Eu posso fazer novamente meios pelos extremos. Vamos fazer agora com meios pelos extremos? Ou seja, 0,5 vezes temperatura de B é igual a 200. Massa, massa. Perfeito, perfeito. Mas lembre-se, quando eu divido qualquer número por 0,5 ou por meio também, eu vou encontrar o dobro dele. O dobro. Lembra, divisão por fração, a gente inverte e multiplica. Portanto, a minha temperatura de B é de 400 Kelvin. Massa, perfeito. Encontramos o nosso valor de 400 Kelvin. Ou seja, a questão foi feita de maneira muito efetiva, rápida e direta. Ou seja, não perca tempo no raciocínio. O aluno que é estrategista tem muito mais chances de ter uma nota excelente do que aquele aluno que sabe muito, mas que se enrola no cálculo, não tem aquela velocidade no raciocínio, aquela esperteza, na verdade. Bem, então o cálculo é seu, justamente o raciocínio está aqui no quadro, pode tirar seu print e vamos para as próximas questões
que é o que interessa. Então vamos nessa. Voltando para o quadro número 2, podemos perceber duas questões um pouco mais inusitadas, questões mais desenhadas, ou seja, mais visuais do que na parte de gráficos. Ou seja, é uma análise muito mais voltada para as figuras e para a interpretação da questão. Bom, na primeira delas podemos ver dois gases que são iguais, eu ressalto isso, dois gases iguais, porém estão em recipientes diferentes. Massa, perfeito. E, analogamente a isso, eles estão conectados através de uma tubulação. E esta tubulação pode ser aberta conectando, misturando esses gases que são iguais, resultando em uma pressão final daquele sistema. Mas bem, vamos analisar passo a passo essa questão. Primeiramente, no meu recipiente A, tem um gás X, assim como tem um gás B, que é o gás X também. Dessa forma, o que a gente pode observar? Que sobre este gás está sendo feita uma pressão de 1 atmosfera, como a gente pode observar aqui. Além disso, a questão é nítida, clara, que isso é uma transformação isotérmica. Portanto, a temperatura de A é igual à temperatura de B, certo? O que vai diferenciar é o volume e também a pressão deles. Observando agora de maneira nítida para o outro jeito, o outro lado da minha questão, que é o gás B, ele está feito sob uma pressão de quanto? 4 atmosferas. E além disso, nitidamente observando pela imagem, é notório dizer que o volume de B é menor do que A. Claro, claro, claro. Mas bem, além disso, a questão nos dá informações a mais, mostrando que o volume de A é o dobro do volume de B. Ou seja, ressalto novamente que os gases são iguais e que estamos fazendo uma transformação isotérmica. Bem, abrindo essa tubulação, o que vai acontecer? Vamos encontrar uma pressão final, consequentemente um volume final que já é observável a partir daqui, beleza? E dessa forma a questão é, qual que vai ser essa pressão final do meu sistema? Bom, a gente sabe que numa transformação isotérmica, como a gente percebe aqui, a gente pode cortar as temperaturas. E da mesma forma, do mesmo modo, vamos fazer como nas outras questões, nas outras transformações, porém considerando na parte inicial duas variáveis, ou seja, A e B. Já que nas partes anteriores eu não considerei dois gases, mesmo que sejam iguais, em recipientes diferentes, a pressões diferentes. Não, eu não considerei desse jeito. Portanto, a gente vai utilizar esta fórmula, que é a mesma, porém adaptada para duas situações específicas, em que temos um gás A e o gás B, mesmo que eles sejam iguais, porém pressões diferentes e recipientes diferentes, ou seja, volumes desiguais, que não são iguais nesse caso. Bom, então é somente aplicar e sermos felizes. Ou seja, eu posso começar aqui falando da minha pressão de ar. Qual vai ser a pressão de ar? Bem, vamos descobrir agora mesmo, porque é nítido, é claro, observando toda essa parte visual do meu gráfico, dos meus desenhos aí. Bem, podemos analisar diretamente que o volume de ar e a pressão de ar são inversamente proporcionais. Isso é fato. E a pressão de ar, como a gente acabou de falar, ela corresponde a quanto? A uma atmosfera. Pode manter atmosferas, tá? Mantém atmosferas porque tanto no recipiente A como no B está na mesma unidade de medida. Pronto. Então aqui até agora está tudo perfeito. Qual é o volume de A? Bom, o volume de A a gente pode relacionar que ele está da mesma forma para o dobro do volume de B. Ou seja, vou colocar aqui 2VB. Pronto, 2VB. Mais a pressão de B. Qual é a pressão de B? 4 atmosferas. Coloco aqui 4. Vezes o volume de B. O volume de B eu posso manter para ficar somente uma incógnita, beleza? Isso é nítido, isso é observável. Ou seja, VB. Qual é a pressão final? Igual a pressão final que eu coloquei aqui, vezes o volume final. Pressão final, o meu objetivo, eu não sei qual é esta pressão. Portanto, eu vou deixar em off, tá? Vou deixar em off e manter aqui somente PF. Vezes o meu volume final. O volume final a questão já nos deu. Por quê? O volume final é justamente a soma de 2VB mais VB. Ou seja, eu tenho novamente 3VB. E perceba outra vez, novamente, que a incógnita VB apareceu novamente. Bom, e agora? Agora é simples, é prático. Por quê? Estou tendo um processo multiplicativo dos dois lados e dessa forma aparece VB em vários pontos. E se eu coloco em evidência, o que acontece? Eu simplifico o VB com todo mundo. VB, VB. Portanto, o que eu tenho agora? 4, ou seja, 2 mais 4, eu vou encontrar o que? 6. Ou seja, 2 mais 4, 6. Vamos encontrar aqui 6 no lado inicial da minha equação, igual a PF, 3PF. Portanto, o que eu vou encontrar? 3PF
vai passar justamente dividindo. O 3 divide o 6 e, consequentemente, a minha pressão final do meu sistema é quanto? Você já sabe, já está com a resposta em mão, já está clamando, gritando por aí do outro lado. A minha pressão final é justamente 2 atmosferas. Perfeito. Nosso cálculo já foi feito com muito êxito, com muito sucesso. Note que é apenas uma equação aqui. A análise é que você tem que ter essa interpretação, essa jogada, observar bastante. Isso a gente pega com a prática, fazendo vários exercícios, errando. É importante errar para a gente saber onde a gente está pecando bastante e ali aperfeiçoar para que a gente não erre mais, não tenha aquelas falhas outras vezes. Agora, voltando para essa questão número 4, a questão do ITA, ela nos mostra em equilíbrio um tubo emborcado. Neste tubo podemos perceber a presença de um gás, que é o gás atmosférico, os gases atmosféricos no caso, e nesse caso, além disso, vamos ter o quê? A presença do mercúrio líquido. O mercúrio líquido vai estar aqui também presente. Mas bem, a questão nos mostra em todo esse recipiente, em toda essa plataforma, que inclusive tem um certo tamanho L, justamente vai existir duas situações. Duas situações em que a pressão vai ser exercida de maneira diferente. Ressalto que a pressão aqui está sendo elaborada, elucidada com unidades de medida distintas. Por exemplo, ele considera milímetro de mercúrio. Milímetro de mercúrio é uma coisa um pouco mais diferente. Por exemplo, 760 milímetros de mercúrio correspondem a uma atmosfera. Sempre vai ter essas relações, essas codependências entre eles, beleza? Então, é somente a gente observar esses pontos iniciais. Bom, a questão nos dá a pressão inicial e pressão final do meu sistema. Por exemplo, quando ela fala que a minha pressão é de 760 milímetros de mercúrio, o que acontece aqui na minha situação? A temperatura interna do sistema vai ser de 300 Kelvin e a altura que meu líquido atinge vai ser de 750 milímetros. Bem, isso é importantíssimo, porque a partir do teorema de Stephen, a gente consegue achar qual vai ser a pressão exercida pela coluna de ar. Bom, no primeiro caso, né? E já no segundo, ela nos mostra uma menor pressão feita no sistema, que é de 740 milímetros de mercúrio. E da mesma forma, o que acontece? Vai reduzir a minha temperatura, indo para 275 Kelvin, e consequentemente a minha altura da coluna líquida de mercúrio vai ser reduzida em quantos? Em 15 milímetros, ou seja, o que era 750 vai para 735. Bem, e essa altura é importantíssima para a gente elucidar essas pressões. Lembrando que o sistema está em equilíbrio, tá? Está em equilíbrio, por isso eu estou aplicando o teorema de Stephen. E o que diz esse teorema de Stephen? Ele fala que dois pontos, desde que estejam na mesma altura, no mesmo nível, eles estão na mesma pressão. Por exemplo, não entendi. Observe agora esse ponto A e o ponto B. O que acontece com eles? A gente pode notar que eles estão no mesmo nível, consequentemente sobre a mesma pressão. Bom, ressalto que, como o sistema está em equilíbrio, dinâmico, o que acontece? A minha pressão atmosfera, essa pressão em azul que eu coloquei aqui em destaque, ela vai ser igual à pressão do ar dessa coluna de ar aqui que a gente pode perceber, mais a pressão feita pelo mercúrio. Perfeito, massa. Porém, quando a gente fala dos estudos dos gases, temos que considerar quem? A pressão do ar. E dessa forma, a questão nos pede, a partir dessas análises de variações da pressão do ar, o quanto que vai ser o meu comprimento, justamente de toda esta altura aqui. O comprimento L, como a gente pode perceber, observar claramente e de modo nítido na questão. Bom, agora é somente substituir. Porque como eu sei que minha pressão atmosférica é a soma da pressão do ar mais a pressão do mercúrio, eu faço para o início e para o fim. E aplico novamente a lei geral dos gases. E a partir dessa lei geral, eu consigo interpretar, achar o quanto que vale a minha altura. Novamente, vai sair em milímetros. Eu ressalto isso outra vez. Bom, então vamos aqui à diversão. Porque agora mesmo, para o início, qual vai ser o início desse sistema? O início dele vai ser de 760 milímetros de mercúrio. Que vai ser igual a pressão do ar. Eu não sei essa pressão do ar inicial. Portanto, eu vou colocar aqui pelinha, mais a pressão do mercúrio. A pressão do mercúrio está aqui, ó. Ele chega a uma altura de 750 milímetros. Portanto, eu coloco aqui, novamente, mais 750. E, se eu passo os 750 subtraindo, já que ele está somando, a minha pressão inicial é de quanto? A pressão inicial é de 10 milímetros de mercúrio. Massa, perfeito.
Pronto, temos essa pressão inicial de 10 milímetros de mercúrio. Porém, no mesmo caso, como existe uma transformação gasosa envolvendo, nesta questão, as três variáveis, pressão, volume e temperatura, o que eu faço? Outra vez para o fim. Novamente, eu vou fazer o mesmo processo, porém aplicado para o fim do processo, do sistema, no caso. Ou seja, a minha pressão final vai ser de quanto? 740 milímetros de mercúrio. Portanto, eu posso colocar aqui, ó, 740 milímetros de mercúrio, que vai ser igual a, novamente, outra vez, a minha pressão do ar, novamente, ela vai ser variada, vai ser modificada, alterada, ou seja, pressão 2', mais o quanto? A minha pressão exercida pela coluna de mercúrio, que é de 735 milímetros. Portanto, eu já coloco aqui, 735 milímetros. Ou seja, o meu P2' vai ser justamente 5. P2', 5 milímetros de mercúrio. Massa, perfeito. Novamente, eu fiz o processo somente de análise equacional. Eu passei o meu 735 subtraindo, assim como o meu 750 subtraindo. E para dar aquele destaque legal, vou até colocar aqui, ó, nossas expressões específicas. Massa. E agora, o que a gente pode fazer? Novamente, outra vez, aplicar a lei geral. Quando eu aplico a lei geral dos gases, ou seja, pressão, volume sobre temperatura é igual a constante, ou seja, é equivalente nessas transformações gasosas. Bom, vamos nessa. E lembrando que o número de mols não se altera nesses casos, tá? O que vai variar é pressão, temperatura e volume. Bom, então vamos à aplicação direta e prática. A gente sabe que, inicialmente, qual vai ser a minha pressão? A pressão que eu vou considerar é da coluna de ar, tá? Pressão da coluna de ar. Portanto, a pressão inicial, 10 vezes o meu volume inicial. Bom, o volume inicial, como é que a gente pode calcular? Ele não deu diretamente todo esse processo, ele não deu de modo direto, de modo prático. Bem, a gente pode fazer através do quê? De uma curva, de uma esperteza, colocando como sendo esse volume, a área da base, vezes a minha altura. Já que, na verdade, não é a altura que ele quer justamente esta altura. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, área da base vezes a minha altura. Aí eu te pergunto, que você que está assistindo, qual é a altura inicial? Bem, a minha altura inicial vai ser o comprimento total menos essa justamente a pressão feita pelo milímetro de mercúrio. Ou seja, a altura que esse milímetro de mercúrio, esse mercúrio está ali presente, tá? Ou seja, o quanto aquele líquido vai atingir de altura, o quanto que ele vai se expandir naquele processo. Portanto, eu tenho aqui, ó, a minha altura, o L, total, menos a exercida pelo milímetro de mercúrio, ou seja, pelo meu mercúrio ali presente, ou seja, menos 750. Sobre quem? Sobre minha temperatura inicial. A temperatura inicial, a questão já nos fala bem objetivamente, que é 300 Kelvin. Portanto, eu coloco aqui já 300 Kelvin. Sem muitas enrolações, sem muitos processos. Isso vai ser igual, novamente, o mesmo processo, porém, aplicando a pressão final, né? A pressão final que a gente acabou de achar, que é de 5 milímetros de mercúrio. Portanto, novamente, outra vez, vou colocar pressão 2, volume 2, sobre temperatura 2, aplicando a lei geral dos gases. Bem, então vamos nessa, mantendo o ritmo, mantendo aquela coisa bem frenética para a gente fazer essa questão. A pressão vai ser de 5 milímetros de mercúrio, vezes a área da base, multiplicado pela altura. E eu te pergunto agora, quanto que é a altura? Se na parte inicial eu fiz o total menos a altura do mercúrio, eu vou fazer da mesma forma. A altura total da minha coluna menos a altura do mercúrio na parte 2. Ou seja, L menos 735 milímetros sobre a minha temperatura final. Na temperatura final, que como a gente sabe, equivale a 275 Kelvin. 275 Kelvin, que é a minha temperatura final. Eu já coloco aqui, sem mais delongas, sem mais dificuldades, né? Vamos logo fazer essa questão, porque justamente ela é bem extensa, bem longa mesmo, ou seja, a gente tem que ter muita calma, muita tranquilidade ao resolvê-la. Bom, e agora o que a gente pode fazer? Podemos simplificar. Temos a B dos dois lados e multiplicando. E agora é somente ser feliz. E para quê? Como essa questão tem uma matemática muito extensa, lembra-se, essa questão do ITA é uma questão muito mais longa, mais difícil de se fazer do ponto de vista matemático, né? Bom, a gente pode dizer, para simplificar o tempo e os cálculos, confia em mim que essa minha altura vai ser de exatamente 768 milímetros. Bem, eu vou colocar aqui o L final de 768
milímetros. É a minha altura objetivada pela questão, ou seja, de cima para baixo, né? E, consequentemente, fizemos isso analisando a minha pressão atmosférica, pressão do ar e a pressão do meu mercúrio, beleza? Ou seja, tudo analisando aos poucos e aplicando, na verdade, na equação geral dos gases. Mas bem, eu vou deixar um espaço para você tirar o seu print, pode fazer as suas anotações, seus cálculos, porque eu vou ficando por aqui e desde já eu te agradeço pela tua participação. Foi um prazer inenarrável para mim estar aqui junto a você, fazendo todos esses processos, te ajudando nessas questões. Transformações gasosas, a gente pode fazer justamente um avanço agora no conteúdo para falar dessas misturas dos gases e, consequentemente, chegarmos na primeira lei da termodinâmica, que eu vou tentar deduzir um pouco mais ela, deixar ela mais simplificada e detalhada para você. Então, desde já, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer inenarrável, muito bom estar com você. Até uma próxima. Muito obrigado. Valeu. Falou!